Na semana passada eu trouxe aqui para o canal um vídeo contando o que aconteceu com cada um dos personagens que são protagonistas nas Crônicas de Gelo e Fogo. Ou seja, os personagens que possuem um ponto de vista e narram a história. Naquele vídeo eu trouxe um resumo dos povos de 9 personagens da história e hoje eu trago a parte 2 dessa lista, resumindo brevemente os arcos de mais 6 personagens da história. Eu sou o TH Magaldi e se você ama o universo de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Lembrando antes de tudo, na loja do canal, canecas maravilhosas, com estampas maravilhosas como essa aqui. Tem camiseta, tem blusa, tem moletom, tem caneca, tem pôster também. Acessando o primeiro link da descrição ou o QR Code que vai estar na tela, você entra na lojinha do canal e você consegue ver e comprar estampas maravilhosas, exclusivas do universo das crônicas, como essa aqui, que eu vou deixar para vocês admirarem durante todo o vídeo, beleza? Então acessem lá e vocês ainda por cima ajudam o canal a continuar. Quentyn Martell. E bom, no vídeo passado eu parei no arco de Dorne, abordando os capítulos de ponto de vista da Arianne Martell, do Ariel Rothar e do Sir Aerys Oakheart. Mas, a partir do 5º livro, A Dança dos Dragões, mais um dornês também ganha um ponto de vista na trama. O Quentyn Martell é o filho do meio do príncipe Doran, e ele é enviado para Meereen em segredo com o objetivo de chegar até a Daenerys Targaryen e propor ela em casamento, cumprindo assim um antigo pacto feito entre os Martell e os Targaryen após a rebelião do Robert. Inicialmente, o pacto previa o casamento do príncipe Viserys com a Arianne, mas com a morte do príncipe Targaryen, o Doran Martell resolveu enviar o Quentyn para manter a aliança, se casando com a Daenerys. O Quentyn então parte para Meereen acompanhado por um grupo de amigos e escudeiros. Mas o problema é que a cidade de Meereen está fechada, cercada por um bloqueio naval feito por volantes e por outras cidades que estavam atacando ali o reino da Daenerys. Por isso, para chegar até a Rainha Dragão, o Quentyn e os seus amigos se juntam aos Soprados pelo Vento, que é um grupo mercenário que mais cedo ou mais tarde acabaria participando também da Batalha de Meereen. Então, escondido entre os mercenários, usando o apelido de Sapo, o Quentyn se junta ao grupo e participa de diversas batalhas até o momento em que o líder dos Soprados pelo Vento decide trocar de lado e envia o Quentyn e alguns dos seus amigos para falar com a Daenerys, já que ele e esse grupo eram todos de Westerosis e ele acreditava que eles teriam mais facilidade de negociar ali uma troca de lado dos Soprados pelo Vento com a Daenerys. É então quando o Quentyn está diante da rainha que ele revela a verdade para ela, mas a Daenerys já estava prestes a se casar com um Meereenense, o Rhysdar Zolorak, e por isso ela rejeita a proposta de aliança com Dorne através do casamento com o Quentyn. Ainda assim, para tentar provar o seu valor para a rainha, o Quentyn Martell tenta secretamente domar um dos seus dragões, mas ele acaba sendo cozinhado por eles e morre poucos dias após a Daenerys ser levada de Meereen pelo Drogon. Tudo indica que o Quentyn está morto, embora algumas teorias dos fãs apontem o contrário. No total, o Quentyn teve apenas 4 capítulos nos livros que narram sua breve e trágica história, o que é uma pena, porque ele parece ser a única pessoa que vai até a Daenerys e que está bem intencionado e realmente gostaria de ajudar ela. Mas eu resumi bastante aqui esse trecho do Quentyn Martell porque eu prometo que nas próximas semanas vai sair um vídeo aqui no canal só sobre a história dele. Então esperem que a gente vai ter mais conteúdo aí do jovem Quentyn. Daenerys Targaryen. Bom, como o meu objetivo desse vídeo aqui, é falar sobre onde estão os personagens no final do 5º livro, dos seus povos, e trazer um pouco mais sobre os personagens que não são tão conhecidos assim dentro das crônicas, eu vou ser bem direto em relação a Daenerys. Especialmente porque, apesar de eu ter a fama de odiar a casa Targaryen, a Dany é a minha personagem favorita das crônicas, disparado, e é a pessoa sobre quem eu tenho mais vídeos aqui no canal.
Eu tenho uma série de vídeos analisando só o arco dela em Meereen, eu tenho um monte de vídeos sobre teorias do futuro dela, o que ela vai fazer nos Ventos do Inverno, eu tenho vídeo só sobre a campanha militar Targaryen pela Baía dos Escravos, analisando todas as conquistas de cidades que a Daenerys faz, eu tenho um vídeo de resumo da história dela, que é um vídeo de ascensão e queda da Daenerys. Então assim, eu tenho muito conteúdo sobre a Daenerys, basta você procurar aí pela página do canal, procurar por Daenerys, você vai ver que é a pessoa que eu tenho mais vídeos sobre, é a Dany. E sem contar que ela já é meio que a personagem mais famosa de Game of Thrones, então é bem provável que vocês já conheçam a história dela de cor e salteado. Por isso, basta eu dizer aqui que no final do 5º livro, a Dany tá frustrada, porque o seu governo em Meereen tá sofrendo uma forte oposição, e tá numa posição muito frágil. Após ser cercada por Yunkai, Nova Gis, Qarth, Volantis e outras cidades de Scarys, e ver o seu controle interno da cidade ruir por conta dos Filhos da Árpia, a Dany precisa fazer uma paz, aceitando concessões em relação ao comércio de escravos na região ali da Baía dos Escravos. A Dany aceita pacificar as relações com os mestres escravocatas, permitindo que eles continuem o comércio de escravos sem a interferência da Daenerys. Ela também aceita se casar com um nobre de Meereen para pacificar também os Filhos da Árpia, e prende 2 dos seus dragões para evitar que eles provoquem mais estragos pela cidade e pelos campos, embora o Drogon permaneça foragido e longe do controle da Daenerys. E por fim, a Dany também aceita reabrir as arenas de gladiadores de Meereen, que era uma tradição antiga na cidade. Porém, esse ato de reabrir as arenas se mostra algo atormentador demais para ela. A Dany não consegue achar correto a carnificina gratuita, e no momento em que ela está disposta a voltar atrás das suas decisões, o Drogon aparece na arena atraído pelo cheiro de sangue. Ele mata diversas pessoas na arena, cria todo um caos, mas a Dany consegue montar nele, e então ela e o Drogon voam juntos para longe da cidade. A Daenerys então acaba no Mar Dothraki, fadigada, doente e confusa. Ali ela começa a ter visões da Quaithe e do Sor Jorah, que conversam com ela através da grama e dos céus, falando sobre o caminho dela não ser o caminho da paz, mas sim o caminho do fogo e do sangue. A Daenerys então decide aceitar o legado da sua família, ao mesmo tempo em que ela é encontrada pelo vasto Calazar do Khal Jakku. E é aí que a gente para com o arco da Daenerys. Ela tá no Mar Dothraki, ela foi encontrada pelo Khal Jakku, mas mais importante de tudo, ela tinha decidido que ela iria seguir pelo caminho do fogo e do sangue. O que isso significa? Significa que agora ela vai ser só na violência? Significa que ela não vai mais querer dialogar, vai voltar atrás com todos os acordos de paz? Não sei, eu tenho vídeo sobre teorias disso, mas fato é que é aí que a gente para os capítulos da Daenerys, nesse processo de tomada de decisão. No total, a Daenerys tem 31 capítulos com ponto de vista, sendo a 4ª personagem com mais capítulos dentro dos livros e indiscutivelmente uma das 3 grandes protagonistas da obra. No primeiro livro, a Dany tem 10 capítulos, no segundo ela tem 5, no terceiro livro ela tem 6 capítulos, no quarto ela não aparece e no 5º livro ela tem mais 10 capítulos. Lembrando que o arco da Daenerys no primeiro livro, A Guerra dos Tronos, é tão bom que o Martin publicou de forma separada, lá em 1996, o arco da Daenerys como uma novela chamada Sangue do Dragão. E ele ganhou um prêmio Hugo por isso na categoria de melhor novela. Sendo que o prêmio Hugo é o principal prêmio que existe para fantasia e ficção científica. Barristan Selmy. Mas se você achou esse final da Daenerys parecido com o que você já viu lá na 5ª temporada de Game of Thrones, saiba que nos livros, na verdade, é tudo bem diferente. Uma das principais diferenças, inclusive, é no arco de Meereen, o Sir Barristan seguir vivo nos livros, diferente do que aconteceu na série, onde ele morre lá pelo meio da 5ª temporada. E, mais importante, com a partida da Daenerys da cidade, é o Sir Barristan que assume o comando de Meereen. Isso porque algumas fontes contam para o Barristan que a paz de Meereen foi uma grande armadilha, forçada pelos líderes da nobreza da cidade para casar a Dany com um nobre de Meereen e então matar ela, fazendo com que esse nobre, marido da Daenerys, virasse o novo rei. Por isso que no dia da reabertura da arena de gladiadores, havia um prato de gafanhotos com mel envenenados, servidos para Daenerys comer. Lembrando que gafanhoto com mel é um prato típico de Meereen.
Só que a Daenerys fica tão enojada com o que ela tá vendo da violência das lutas que ela não come. E quem prova os seus gafanhotos é o guarda-costas da Dany, o Belwas o Forte. O Belwas passa muito mal após comer os gafanhotos, mas como ele é um homem robusto, ele acaba sobrevivendo ao veneno. Se a Daenerys tivesse comido, ela morreria. E, acreditando nisso, o Barristan então percebe que o marido da Daenerys, o Rhysdar, fez parte da trama golpista e decide dar um fim nisso. Ele vai então até o quarto do Rhysdar e o prende, assumindo o controle da cidade ao lado das Bestas de Bronze, que é uma das milícias criadas pela Daenerys. Sir Barristan no momento de Alexandre de Moraes. No total, o Sir Barristan tem 6 capítulos nos livros, sendo 4 deles em A Dança dos Dragões e 2 capítulos liberados de Os Ventos do Inverno. Inclusive, nesses capítulos liberados do 6º livro, nós vemos o Sir Barristan liderando os Imaculados em batalha, partindo para cima do cerco feito pelos Yuncaítas, tentando dar uma liberada no aperto militar que Meereen está sofrendo. E o plano do Barristan é bem sucedido, especialmente quando a frota Greyjoy, liderada pelo Victarion, aparece e começa a ajudar os Imaculados na luta, encurralando os Yuncaítas e os derrotando. Portanto, até onde sabemos, o Sr. Vovô lidera a cidade de Meereen e está tendo sucesso em pelo menos impedir a derrota da cidade até a Daenerys voltar. Tyrion Lannister. E bom, eu citei agora há pouco o Victarion Greyjoy, que é um dos personagens que vai até Meereen para se aliar a Daenerys. Mas existe outro personagem mais importante que também faz esse percurso. No vídeo que vem, na terceira parte dessa série aqui, eu vou voltar a falar do Victarion e dos outros Greyjoy que tem ponto de vista. Mas no vídeo de hoje não vai ter espaço para falar dos Greyjoy, porque eu preciso falar do verdadeiro rei dos livros das crônicas, o Sr. Tyrion Lannister. O Tyrion é o personagem isolado com mais capítulos dos livros. No total, ele tem 49 capítulos. 7 a mais que o segundo lugar, que é o Jon Snow, que tem 42, e 15 capítulos a mais do que a Arya, que é o terceiro lugar da lista. Desses capítulos, o Tyrion tem 9 no primeiro livro, 15 no segundo livro e 11 no terceiro. No quarto livro ele não aparece e ele volta com 12 capítulos no quinto livro e mais 2 capítulos liberados de Os Ventos do Inverno. O Tyrion também é o maior viajante da história, provavelmente. Ele começa o primeiro livro indo para Winterfell, depois vai visitar a muralha, volta, é preso pela Catelyn nas terras fluviais. É então arrastado até o Vale de Arryn, tem um julgamento por combate, volta, luta na Batalha do Ramo Verde e então é enviado pelo Tywin para Porto Real para governar e defender a cidade. No segundo livro nós vemos o seu auge. Ele começa a dominar a corte e vai se opondo a Cersei, tentando construir uma base para o seu governo, ao mesmo tempo que também tenta criar defesas contra o futuro ataque do rei Stannis. Porém, embora seus esforços tenham de fato ajudado a salvar a cidade lá em A Fúria dos Reis, o Tyrion acaba caindo em desgraça com a chegada do Lord Tywin e com o começo da aliança dos Lannisters com os Tyrell. E ao perder o poder, o Tyrion vai ficando vulnerável e acaba sendo usado nos planos do Mindinho e da Lady Olenna, que o acusam de ter assassinado o rei Joffrey. Mais uma vez sendo falsamente acusado, o Tyrion pede um julgamento por combate, mas o seu campeão, o Oberyn, é derrotado. O seu irmão, o Jaime, então, tenta ajudar o anão a fugir, mas não sem antes do Tyrion passar nos aposentos do seu pai e acertar as contas, matando a Shay e o Lord Tywin. É então que o Tyrion acaba sendo exilado para Essos. Inicialmente o plano dele é de coroar a Myrcella, como a Arianne Martell tentou fazer em O Festim dos Corvos, e assim criar uma guerra civil dentro da casa Lannister. Mas o Illyrio Mopatis convence o Tyrion a, na verdade, ir buscar a vingança mais a leste, indo atrás da Daenerys Targaryen. Tyrion então parte em mais uma longa jornada, de Pentos até Meereen. No meio do caminho, ele encontra algumas figuras curiosas, como o jovem Griff e a anã Merreca. Mas no meio do caminho, ele acaba sendo capturado na cidade de Volantis pelo Ser Jorah Mormont, que quer usar o Tyrion como moeda de troca para voltar às graças da rainha Daenerys. Porém, como essa região de Essos está um completo caos com as guerras entre os senhores de escravos e a Daenerys, o Tyrion e o Ser Jorah acabam sendo capturados por negociantes de escravos que vendem eles para um mestre de escravos Yuncaíta, que também está participando do cerco de Meereen. O Tyrion e a Merreca são colocados na arena de Meereen para serem comidos por leões diante da Daenerys, mas ela proíbe isso de acontecer.
No final, quando o Drogon aparece na arena, o mestre do Tyrion e da Merreca acaba sendo morto. Com o caos que se segue, o Tyrion consegue negociar com o bem mulato Plum uma nova aliança. Ele se junta à companhia dos segundos filhos como um homem livre, trazendo também a Merreca e o Jorah para dentro da negociação. E quando começa o ataque do Barristan contra os Yuncaítas, nos capítulos liberados de Os Ventos do Inverno, a gente vê que o Tyrion convence o Ben Plum a trocar de lado e voltar a apoiar Daenerys, para fugir da fúria dos seus dragões. Então, a última notícia que a gente tem sobre o Tyrion é que ele está no meio da batalha ali, entre as forças do Sir Barristan e dos Yuncaítas, e também do apoio que chegou agora dos Greyjoy. O Tyrion tá tentando convencer os segundos filhos a lutarem do lado do Sir Barristan e entrarem em Meereen para ficarem em segurança e voltarem a apoiar Daenerys. Lembrando que o Ben Mulato Plum já era um aliado da Daenerys e acabou traindo ela para se juntar aos mestres de escravos. Então agora ele quer retornar para as graças da rainha, o que provavelmente não vai dar muito certo. Mas ele está trazendo com ele o Tyrion e o Ser Jorah, o que pode ajudar a convencer a Daenerys a aceitar todos esses aliados do lado dela. Mas enfim, vamos ver. Fato é que o Tyrion segue mantendo a sua lábia e, a princípio, a única coisa que ele quer, ajudando o Ben Mulato Plum ou a Daenerys, é retomar Rochedo Casterly para o nome dele. Jon Connington. E como eu citei, uma das pessoas que o Tyrion encontra durante a sua viagem até Meereen é o jovem Griff, que está acompanhada de um cara conhecido como Grifo. E, inicialmente, esse Grifo é só um mercenário que está viajando junto com seu filho, conhecido como Jovem Griff. Mas rapidamente é revelado a verdadeira identidade dele, que é Jon Connington. Antigamente, tinha sido o melhor amigo do príncipe Rhaegar Targaryen. O Jon Connington foi exilado de Westeros pelo Rei Louco após ele ser derrotado na Batalha dos Sinos, que aconteceu durante a rebelião do Robert. Nesse momento, o Jon Connington perdeu os seus títulos e as suas terras. Mas, supostamente, pouco antes de Porto Real ser saqueada pelos Lannisters, o Varys entregou para o Jon um bebê, o jovem Aegon, filho do Rhaegar e da Aeria Martell. O objetivo do plano do Varys era que o Jon cuidasse e treinasse a criança desde cedo, para que ela se tornasse o príncipe perfeito para um dia retornar e governar Westeros. Por isso, o Jon Connington e o jovem Aegon viajam escondidos, com o jovem Aegon sendo educado em todas as artes, na arte da espada, na história e na cultura de Westeros, na religião, ao mesmo tempo em que ele também convivia com o povo comum e aprendia sobre as privações da pobreza para aprender a ser humilde. Ou seja, a ideia é que a criança se tornasse o príncipe perfeito. E o Tyrion embarca no navio junto do Jon Connington e do jovem Aegon, todos indo em direção a Meereen. O plano era o jovem Aegon se apresentar diante da Daenerys e propor casamento para ela, para ambos retornarem juntos para Westeros. Como vantagem, o jovem Aegon já tinha um contrato com a Companhia Dourada, a mais poderosa companhia mercenária do mundo, que somado aos Imaculados e aos Dragões da Dany, seriam mais do que suficientes para retomar o Trono de Ferro. Porém, o Tyrion descobre todo o plano durante a viagem e convence o jovem Aegon de que a Daenerys iria rir dele, porque ela já era uma conquistadora com cidades, exércitos e dragões, e o jovem Griff parecia um pedinte diante dela. Por isso, o Tyrion convence ele a dar meia volta, chamar a Companhia Dourada e atacar Westeros sozinhos, a fim de conquistar território e aí sim ter algo para comprovar o seu valor diante da Daenerys. E pelos capítulos do Jon Connington, vemos justamente isso. Vemos o jovem Aegon se tornar um líder aos poucos, enquanto ele convence a Companhia Dourada a abandonar Daenerys e atacar Westeros. Eles de fato fazem isso atacando as Terras da Tempestade, que estão bastante vulneráveis, e reconquistando o Poleiro do Grifo, que é a antiga sede da Casa Connington. Por fim, pelos capítulos liberados da Arianne Martell em Os Ventos do Inverno, nós descobrimos que não só o Jon e o Aegon retomaram parte das Terras da Tempestade, como também tomaram o castelo de Ponta Tempestade e convocaram os Martell para uma aliança. Além disso, vale comentar que durante as viagens de navio até Meereen, o grupo do Jon Connington, do jovem Aegon e do Tyrion foi atacado próximo da cidade de Chroiane por homens infectados pela escama gris,
e o próprio Jon Connington acabou contraindo a doença. E o último trecho que a gente vê do capítulo dele é ele percebendo que a doença, que é a escama gris, já está se alastrando pelo seu braço. Então, ele é um homem com os dias contados. Cersei Lannister. E para finalizar os arcos sulistas da história, vamos falar da Cersei Lannister, a rainha-mãe, que é considerada por muitos a maior vilã de Game of Thrones, ainda que a partir do 4º livro, o George R. R. Martin coloque ela como uma das protagonistas da história, dando um ponto de vista para ela. No 4º livro, Festim dos Corvos, a Cersei tem bastante protagonismo. Na verdade, ela é a personagem com mais capítulos, num total de 10. Depois disso, no 5º livro, ela ganha mais 2 capítulos. Isso acontece porque, após a morte do Tywin Lannister e a fuga do Tyrion, a Cersei se torna a governante principal em Porto Real. Ela assume o papel de regente do Tommen e começa a trabalhar não só para assumir o controle da corte, mas também para afastar os Tyrell do poder. A Cersei acredita numa profecia antiga feita por uma feiticeira por ela, chamada Meg Ahran, quando a Cersei ainda era criança. Essa profecia dizia que um dia a Cersei seria substituída por uma rainha mais jovem, que ela acredita que é a Marjorie, e também a Meg Ahran disse que um dia o irmão mais novo da Cersei iria tirar tudo que ela ama e iria causar sua morte. E a Cersei acredita que o irmão mais novo é o Tyrion. Por conta disso, a Cersei começa a ficar paranoica, acreditando que o Tyrion está trabalhando junto dos Tyrell para acabar com ela e com seus filhos. Ela então começa a tomar decisões questionáveis, como oferecer recompensa pela cabeça do Tyrion, que leva um surto de perseguição a anões pelo reino, deixa de pagar o Banco de Ferro para construir uma frota de navios, negocia o retorno da fé militante após mais de 200 anos, permite o Qyburn realizar experiências assombrosas com as suas próprias amigas, tenta interferir na eleição da Patrulha da Noite e, por fim, tenta incriminar a Marjorie pelos crimes de adultério e luxúria. Porém, cada vez mais isolada no governo, a Cersei acaba caindo na própria armadilha. A fé militante prende ela após testemunhas confessarem a participação da rainha-mãe na morte do rei Robert, na morte do antigo Alto Septão e em diversos casos de adultério. No final, a Cersei tenta chamar o Jaime para lutar por ela num julgamento por combate para decidir a sua situação, mas o Jaime se recusa. Ela então confessa os crimes de adultério e é obrigada a fazer a caminhada da expiação, ou seja, andar nua pelas ruas de Porto Real para poder expiar os seus pecados antes de ter um julgamento formal. A Cersei faz isso e desde então ela fica confinada na Fortaleza Vermelha, aguardando a data do seu julgamento, que deve ser lutado, como julgamento por combate, pelo Sir Robert Strong, que é uma criatura feita pelo Qyburn e agora é um membro da Guarda Real. O seu tio, Sir Kevan Lannister, reassume a regência do reino e consegue estabilizar a cidade. Mas, como ele é morto pelo Varys no epílogo do 5º livro, é difícil dizer o que vai acontecer com a Cersei em Os Ventos do Inverno. Mas é bem provável que ela retome a sua campanha anti-Tyrell e lute contra a fé militante. Mas é isso, pessoal, por hoje eu vou ficar com esses povos. No vídeo no vídeo da semana que vem, vai ter a parte 3, onde eu vou trazer os últimos povos, o resumo dos últimos povos aí dos livros. Lembrando que a ideia aqui é fazer um resumo bem rápido desses povos e mais dizer em que parte do 5º livro ou do 6º livro esses pontos de vista pararam, esses personagens com ponto de vista pararam. Se vocês quiserem que eu aborde alguns dos personagens que eu falei aqui com mais profundidade, num vídeo exclusivo, para falar sobre toda a história dele dentro das crônicas, é só deixar aí nos comentários que eu posso trazer. Lembrando que para alguns personagens, como a Daenerys, o Tyrion, o Jon Snow, Ned Stark, eu já tenho vídeo só sobre eles, basta que vocês procurem no canal. Quando vocês entram no canal tem uma aba para vocês fazerem pesquisas, ou é só vocês digitarem na barra do YouTube vídeo Jon Snow, Cala a Boca Thiago, vocês vão provavelmente achar o meu vídeo contando a história de cada um desses personagens. Mas se vocês não encontrarem algum e quiserem, eu posso trazer aqui. Tem vários personagens que eu ainda não falei muito aqui no canal, como o Quentyn Martell, o Sir Barristan, alguns personagens de Meereen, como o próprio Rhysdar Zolorak, ou as Bestas de Ferro, os Greyjoy, eu não tenho vídeo só sobre eles, posso trazer aqui pra vocês, beleza? Então é só pedir. No mais, não se esqueçam de conferir a loja do canal, o link vai estar na descrição. Também não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.